Olá, você ligado aqui na Overcrowd Radio. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão. Eu sou o Overcrowd Canvas. Muito prazer se é a primeira vez de você aqui. Para você que está vendo pela segunda vez, esse é o nosso segundo episódio. E nós teremos hoje um assunto muito interessante, muito pertinente, eu diria, sobre guerras, conflitos e ações violentas entre subculturas. Então é isso, vamos para nossa transmissão. A racionalidade foi um fator dominante para o ser humano se destacar entre os outros animais em nosso planeta. Por conta dela, conseguimos realizar diversos feitos que mudaram toda a dinâmica da nossa espécie. E sem dúvida, o pilar principal foi a nossa capacidade de organização em grupo, dando forma às chamadas comunidades. Essas comunidades possuíam tecnologias, costumes e crenças próprias. E com essas diferenças, vieram também os conflitos com outros grupos, tanto por território quanto por ideologia. Isso não é diferente nos dias de hoje. Mas um fato curioso é que a humanidade evoluiu a ponto de criar subgrupos, que consistem as subculturas. Grupos esses que muitas vezes têm a música como estilo de vida, gerando tensões com outras tribos. E a mesma possui uma série de histórias de guerras e conflitos, sendo a música o seu ponto principal. E antes de mais nada, o conteúdo desse vídeo não tem nenhum intuito de taxar uma subcultura como certo ou errado, e sim apontar fatos importantes da nossa história como espécie. Portanto, aproveite, você está na Overcrowd Radio. Overcrowd Canvas. A Inglaterra é o berço de diversos gêneros musicais. E com isso, o país foi o berço para o surgimento de diversos grupos. Os anos 60 foram o início de um pânico social, porque as ruas estavam completamente repletas de mods, que sempre entravam em conflito com os rockers. Os mods foram uma subcultura jovem britânica dos anos 60, conhecida pelo estilo elegante, inspirado na moda italiana e francesa, com roupas sob medidas e uso de parcas. Eles costumavam andar de scooters do tipo Vespa e Lambretta, e também eram adeptos ao estilo musical que era, na época, considerado bem moderno, incluindo jazz, R&B, soul e também bandas britânicas como The Who. Já os rockers costumavam pilotar outros modelos de motocicleta, como as Trumps e as Norton, acho que é assim que fala. E como o nome já sugere, eram influenciados pelo rock and roll americano e o visual era bem mais padronizado, sendo composto por jaquetas de couro, jeans e botas de motociclista. Esses dois grupos foram os protagonistas na popularização dos conflitos entre tribos, que se tornaria um hábito entre futuras subculturas, que geraria uma série de mortos e feridos. As brigas eram intensas e envolviam principalmente vandalismo, agressão física e destruição de propriedades. E por sorte, apesar dos confrontos entre os mods e os rockers terem sido bem violentos, não há registros oficiais de mortes causadas diretamente por esses embates. Uma das subculturas que já carregava o vandalismo e a violência como característica desde o início foram chamados de Ted Boys, que surgiram no início dos anos 40, com um visual hiper característico, exagerado e experimental, bebendo de fontes da era eduardina. Os jovens de penteado único foram os pioneiros quando o assunto é entrar em brigas por música ou estilo. Isso inspirou os grupos futuros como mods, rockers e até os punks, que 30 anos após os anos 40, protagonizaram brigas frequentes com os Ted Boys, e as motivações eram várias. O punk era um estilo totalmente novo no final dos anos 70, o mesmo tinha como filosofia o confronto, a desesperança com o futuro e o ódio ao conservadorismo britânico. Já o visual se consiste em
Sex Pistols, basicamente. Brincadeiras à parte, mas a banda pavimentou a estética visual e sonora do gênero. Muitos pais de punks foram Ted Boys em sua juventude, e os seguidores da subcultura nos anos 70 costumavam ir nos shows punk. E como o mesmo já era considerado uma estética antiga, eram vistos pelos punks como velhos e ultrapassados, o que obviamente gerou um choque geracional. Pois os Ted Boys viam os punks como novatos, que desrespeitavam a tradição rebelde estabelecida e criada por eles. Esses conflitos foram um prato cheio para a mídia, que marginalizaram ainda mais os dois grupos por meio de manchetes sensacionalistas. Felizmente, não há relatos de mortes por meio desses confrontos. Mas infelizmente houveram sim casos de pessoas que perderam suas vidas por conta de conflitos entre subculturas. E a principal guerra entre esses grupos dura até hoje. Provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito de histórias envolvendo punks e skinheads. A origem do problema foi na divisão dos skin, que foi fundado em uma plataforma racional apolítica, com seu corte de cabelo raspado, juntamente com as famosas botas de suspensório. Inclusive o porquê do corte de cabelo eu vou falar mais à frente. Os skins surgiram de um mix de cultura working class e influências jamaicanas como o gênero Aska e o reggae. Mas como dito, a origem foi sem uma bandeira política clara, o que deu margem para grupos políticos com pautas racistas e totalitárias, como o National Front, contaminarem o pensamento de uma parcela de jovens que seguiam a filosofia, levando a associação desses jovens a diversos tipos de organizações conservadoras. Já o punk inglês tinha como bandeira o confronto ao regime totalitário proposto por Margaret Thatcher e toda a filosofia proposta pelos movimentos extremos, o que resultou em muitos embates entre as duas tribos, sendo o conflito entre tribos mais violento até hoje, tendo inúmeros casos de morte, inclusive no nosso país. Esses conflitos entre punk e skinhead mancharam muito a conduta de ambos os movimentos e foram retratados em diversos documentários, filmes e letras de música. Só um conflito que rolou em São Paulo em específico renderia um vídeo inteiro. Se quiserem que eu traga essa transmissão, deixem nos comentários. The world is Overground Radio. Mesmo que hoje em dia os conflitos entre subculturas sejam bem mais incomuns, nos anos 2000 eles rolaram. E a cena emo foi taxada de diversos estereótipos por conta do visual das bandas, filosofia mais introspectiva e letras melódicas. Essa forma de pensar, agir e se vestir foi muito assemelhada com a cultura gótica e gerou uma série de choques culturais com uma parcela de jovens do Reino Unido. Esses jovens, sendo majoritariamente compostos pela classe trabalhadora, foram denominados como chavs, que por sua vez se posicionavam como o oposto do emo. Diferente do preto do xadrez e do penteado liso da cena emo, o grupo chave se vestia com conjuntos esportivos e era muito forte na cena do grime, hip hop e do garage britânico, o que hoje talvez possa ser comparado com a subcultura sport life. Então o grupo chave e o emo protagonizou diversas ocorrências que em sua maioria eram categorizadas como bullying, já que a maior parte dos casos eram registrados em escolas. Os chaves se posicionavam como durões, tendo como vítimas os mais retraídos, que muitas vezes se identificavam como emo, mas também houveram casos de grupos de emo atacarem os grupos-chave. O conflito entre as duas comunidades não chegou nem próximo dos anteriores citados no vídeo, mas foi uma pauta bem recorrente nos portais de notícias de todo o mundo. Overproud Canvas. A diferença entre subculturas nem sempre foi pela maneira de se vestir ou de pensar, mas com certeza a diferença de classe social foi um dos maiores estopins para um dos conflitos que eu vou citar agora. Os skins viam o estilo de vida hippie como um movimento de pessoas privilegiada e idealista,
Visão essa que foi um fator dominante até na maneira dos skinheads cortarem o cabelo, se opondo dos cortes longos dos hippies. Como eu falei pra vocês, mais ou menos o motivo dos skin rasparem a cabeça. O movimento hippie surgiu na juventude dos baby boomers, provindo de um otimismo econômico americano pós-guerra e a forte ligação com práticas recreativas como meditação e uso de alucinógenos foram muito importantes para a oposição à guerra do Vietnã, já que tinham como filosofia a paz e o amor. Mas, para os skinheads, a passividade do movimento hippie refletia num conforto social, vindo de um privilégio financeiro da parte dos mesmos, que originou uma perseguição, liderada pela parte skinhead mais extrema, já que eram declarados de direita, contrariando as pautas progressistas da filosofia hippie. O conflito tinha um caráter covarde, já que um dos grupos era contra a violência e, infelizmente, manchou ainda mais a conduta dos skinhead, que basicamente até hoje lutam para desassociar essa parcela extrema de carecas conservadores. Então é isso. Eu deixei de citar os hooligans, porque não tem muita relação com a música e sim com torcidas organizadas. Mas se quiserem, eu também posso trazer um vídeo aqui a respeito. Muito obrigado por sintonizarem na Overcrowd Radio. Se inscreva e saiba que o seu like é a maior contribuição para esse projeto de pesquisa. Não deixe de compartilhar com um amigo e até a próxima transmissão.